minutos, estamos de volta com o Guia Econômico, agora para falar sobre uma pesquisa desenvolvida pelo Movimento Brasil Competitivo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostrou que o índice de empregos formais vem cedendo espaço aos empregos digitais. Denominada Transformação Digital, Produtividade e Crescimento Econômico, o estudo revela que nos últimos 5 anos, o número de empregos digitais teve um crescimento de 4,9% em comparação às demais ocupações. Na época da pandemia, então, isso aqui deve ter se modificado e a tendência deve ser subir. É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com a diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo, Tatiana Ribeiro. Oi, Tatiana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Letícia. Boa tarde também a todos os ouvintes que estão nos acompanhando agora. É um prazer Tatiana, estar aqui com vocês hoje. Vamos começar explicando o que é um emprego digital. Bom, são todas essas ocupações que de alguma forma estão ligadas ao desenvolvimento de tecnologia, ao uso de tecnologia. Então a gente está falando de posições como analista de dados, cientista de dados, analista de sistemas, programador. Acho que esses são bons exemplos aí que dá para a gente tangibilizar o que a gente está falando. Isso daí, então, teve aí uma procura maior, a gente pode dizer, de 2020 para cá? Sim, esse é um setor que vem se desenvolvendo muito, né? Então, a gente acompanhou aí, como você mesmo comentou, esse aumento muito superior do crescimento desses empregos frente às demais ocupações, né? Então, elas são ocupações mais resilientes. Quando a gente olha para a pandemia como um todo, esse cenário ainda cresce com mais velocidade, né? E eu acho que é legal citar, né? Tem uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, da CNI, que prevê que a estimativa deles é de que vão ter cerca de 770 mil posições abertas nessas áreas até 2025. Então, é um mercado que está em plena expansão. Acho que é uma oportunidade aí bastante importante a ser explorada aí pelos ouvintes. Uhum. Tatiana, sempre que a gente fala nesse assunto de inovação, tecnologia, o que me preocupa muito é a mão de obra. Nessa pesquisa que vocês fizeram sobre transformação digital, foi colocada essa questão de mão de obra? Eu escuto muito assim, tem vaga na empresa, tem 5 vagas, mas eu não consigo ocupar 2, porque não tem gente qualificada no Brasil. A educação segue eu sempre me pergunto isso, a educação no Brasil segue esse mesmo ritmo de mudança? Com certeza a gente está muito distante, né? Acho que esse ponto que você traz é central. Então, para a gente efetivamente conseguir capturar esse potencial que a transformação digital traz para a economia como um todo, para todos os negócios, a gente precisa ter gente capacitada que possa operar, que possa ajudar a desenvolver esse processo, né? E aí, acho que fazendo um comparativo, enquanto a gente tem essa estimativa aí de criação de 770 mil vagas até 2025, o Brasil hoje forma, quando a gente fala de ensino médio, ensino técnico e ensino superior, cerca de 54 mil pessoas ao ano. Então, a gente vê aí que o gargalo é muito grande, né? A gente realmente precisa investir em uma política de qualificação, de capacitação e também de requalificação, porque tem hoje uma série de profissionais que estão no mercado e que não têm esses conhecimentos, mas que podem, obviamente, passar por um processo de requalificação, aprender e se adaptar e poder entrar nesse mercado de trabalho. Eu acho que isso é o tema central para que a gente possa avançar nessa agenda. As empresas, você tem falado aí dessa questão da busca, né? Falou até de 3 trabalhos. Mas as empresas têm buscado esses profissionais com mais competências digitais? Que competências seriam essas hoje? Eu posso falar assim, competências digitais? Bom, claro, eu acho que as competências digitais, de alguma forma, elas são competências um pouco mais técnicas, né? Então, acho que algo bastante central, por exemplo, é o tema da programação, né? Então, é muito legal a gente enxergar que esse é um tema que já faz parte hoje de currículos de ensino básico, né? Então, hoje, quando a gente olha para o futuro, a gente entende que as crianças também precisam aprender a programar, né? Acho que esse é um ponto bastante central. Mas quando a gente fala de competências também, eu acho que é importante a gente olhar para as famosas soft skills, né? Que são as competências mais de habilidade realmente das pessoas. Então, a gente precisa ser cada vez mais capaz, né, de lidar aí com ambientes de transformação acelerados, né? Acho que o que a gente viveu na pandemia é um exemplo bastante claro disso, né? Essa habilidade, obviamente, de se relacionar. Então, tem uma série de outras questões também que precisam ser muito trabalhadas. Então, acho que tem esse desafio da gente também olhar como que a gente pode trabalhar essas competências, seja na escola, né, para que as crianças já aprendam a lidar
com esses processos desde pequenas e, obviamente, vão se formando em cima disso. Mas eu acho que quando a gente olha do ponto de vista ali de necessidades, né, que o mercado procura, essas habilidades que são mais técnicas, elas são bastante procuradas e tem uma série hoje de ofertas, seja de ensino técnico ou até mesmo de ensino profissional, né, que trazem formações específicas. Aí a gente pode falar em Big Data, em inteligência artificial, em programação, em análise de dados, né? Essa é uma capacidade também, acho que cada vez mais todas as empresas têm se beneficiado, têm utilizado. Então, hoje já existe uma série de oferta e de cursos que são de curta duração, mas que são intensivos e específicos para desenvolver realmente competências técnicas, tá? Que são hoje muito procuradas. Eu tenho aqui a participação de ouvinte, no final do telefone 2567. Eu acho que é um pouco do que você falou, mas ele pergunta em relação ao perfil desse profissional, ao mercado, falando de salário, e qual o impacto, eu aproveito e faço uma pergunta, o impacto econômico dessa transformação, dessa digitalização do trabalho. Bom, acho que do ponto de vista de salário, os salários são realmente bastante superiores, né? O salário médio, quando comparado às ocupações tradicionais, eles estão na casa de quase 90% a mais, então são posições que realmente têm remuneração melhor. Em relação às competências, eu acho que é um pouco aí do que a gente falou, e existe já, acho que uma oferta bastante grande aí de cursos e de formações que apoiam esse processo, né? Então acho que a gente avançou nesse quesito, mas, de novo, acho que o número de vagas ofertadas ainda está muito longe da necessidade que a gente tem enquanto esse processo de transformação de toda a economia. Então, esse perfil de profissional, ele tende a ser cada vez mais requisitado, quanto mais a gente avança aí em que todas as empresas, de alguma forma, elas se tornam minimamente digitais, né? Elas têm uma série de processos digitais, elas estão acontecendo, vendendo seus produtos e serviços na internet. Então, acho que tem um processo de transformação bastante amplo aí que o mundo todo vem vivendo. E quando a gente pensa um pouco em impacto, né, acho que, obviamente, tem um impacto que muitos dizem que de alguma forma, certas tecnologias podem acabar com certos empregos, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente pode ver isso como uma oportunidade, né? De que os empregos, eles são cada vez mais qualificados, né? Então, acho que abre espaço também aí para novos tipos de formação e novos tipos de capacitação e necessidade de mão de obra, né? Então, acho que a gente precisa investir também nessa ideia de poder formar, de poder qualificar, requalificar, para que a gente tenha, obviamente, pessoas trabalhando e trazendo mais valor agregado para as companhias, para as empresas, para todos os negócios no Brasil. Tatiana, claro que com a pandemia, como você falou no começo da nossa conversa, ela acelerou, assim, eu acho que tudo isso que está acontecendo agora, acho que em 15 anos a gente ia conseguir, aí tudo foi acelerado em 2 semanas. Tecnologia trouxe um avanço a todos os setores. Por exemplo, não está aqui no Ceará, a gente está fazendo essa entrevista online. Quando a gente pensou em fazer rádio dessa forma, não era nem imaginável. A gente ia fazer por telefone essa entrevista, mas pelo Zoom agora é uma dessas transformações. Como é que você vislumbra esse mercado de trabalho daqui a 10 anos? É uma consolidação? Outras profissões surgem a partir de 10 anos? Como é que você avalia isso? Ou 10 anos é muito, eu digo assim, daqui a 2, 3 anos, quem sabe, né? A gente já tem aí uma consolidação disso que a gente já está vivendo. Acho que algumas tendências vieram para ficar, né? Mas, como você mesmo comentou, acho que é algo que se tornou presente esse processo de transformação muito acelerado. Então, é muito difícil prever o que vai acontecer ou qual é o mundo daqui a 10 anos, né? Acho que a gente realmente vai ter muita transformação. Eu até brinco, né? Quando eu era criança, né? Eu sempre imaginava que o futuro ia ser igual aquele desenho dos Jetsons, né? Carros voadores. Eu também. Mas eu acho que essas coisas, por mais que sejam simbólicas, elas estão muito mais perto de acontecer, né? Então, hoje muito se fala já em tecnologias que são muito disruptivas, né? Mas eu acho que tem alguns pontos, né, que vieram para ficar. Então, acho que uma dessas áreas que não necessariamente está só ligada à tecnologia, mas é a própria economia do cuidado, né? Então, acho que isso é um tema que veio para ficar muito forte com a pandemia, com essa necessidade de cuidar do outro, com o envelhecimento geral da população. Então, essa é uma tendência que a gente tem enxergado aí
mundo afora, né? Os principais think tanks e organismos aí falam bastante nisso. E eu acho que outro tema que é muito forte são as soluções e formações de alguma forma relacionadas a meio ambiente, ao cuidado com o meio ambiente, à sustentabilidade, todo esse processo também muito acelerado de mudança climática que o Brasil vive. Então, se a gente olhar para a tecnologia, para essa economia do cuidado, para a sustentabilidade, eu acho que essas são 3 tendências que tendem a se consolidar e se tornar cada vez mais expressivas aí ao longo dos próximos anos. Tatiana, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu nunca tinha ouvido falar da expressão emprego digital, vou assumir aqui, mas depois dessa entrevista eu vou pesquisar mais e também trazer luz aí a quem, porque também estamos passando por esse processo, né? Muita gente está querendo sim mudar de carreira, mudar de profissão. O digital, eu acredito que veio para ficar. Com certeza, acho que todos os ouvintes que estão aqui nos acompanhando, acho que essa é uma ótima oportunidade. Eu acho que realmente existe uma série aí de entidades que têm trabalhado para ofertar formações nessa área, então acho que vale a pena realmente acompanhar e buscar, porque eu realmente acho que essa área é o futuro. E, de novo, Letícia, é um prazer, obrigada pela oportunidade e estamos à disposição. 2 horas e 47 minutos, vamos para o intervalo, voltamos já.